Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o Centro Acadêmico pelo convite e também pela iniciativa de ter tocado num aspecto que é tão importante, né, para nós, para todos os estudantes, de uma maneira geral, que estamos vivendo esse momento. Eu falo que a psicologia, ela foi uma antes do Centro Acadêmico e depois do Centro Acadêmico. O que vocês estão fazendo pelo curso de psicologia é uma questão sensacional, né? Eu falo que é sensacional mesmo, porque as ações que vocês têm colocado, os cursos, as possibilidades de melhoria, né, das pessoas do curso de psicologia. Então, eu dou os parabéns para vocês e desejo que vocês façam um trabalho belíssimo aí à frente do centro acadêmico. Bom, fui convidada, né, para coordenar essa mesa redonda, que é um prazer também. Nós nos organizamos da seguinte forma: eu vou fazer uma abertura falando um pouco dos principais aspectos aí das funções executivas e depois a Cláudia, né, psicóloga, neuropsicóloga, ela vai estar falando, colocando algumas dicas a respeito daquilo que o estudante, o aluno pode fazer para que ele melhore, né, o seu desempenho, etc. E para finalizar, nós vamos ter aí a professora Ana Virgínia, que ela vai fundamentar o que a Cláudia falar também, teoricamente, mostrando, trazendo um novo componente das funções executivas, que é objeto de estudo tanto meu como dela, e que a gente tem se debruçado, e que eu acho que pode trazer contribuições extremamente relevantes aí para a gente poder pensar nesse momento, tá? Bom, então começo por mim. Acho que não preciso me apresentar também assim exaustivamente, mas eu sou psicóloga, né, e fiz mestrado e doutorado em educação, então eu tenho uma vinculação muito grande com a educação e pós-doutorado em ciências médicas na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. E sou neuropsicóloga também titulada pelo CRP. Estou estudando neuropsicologia durante toda a minha vida profissional. E as funções executivas, eu posso falar para vocês que é a cereja do bolo da neuropsicologia. E ela é a cereja do bolo justamente porque ela é extremamente importante para a nossa vida cotidiana. Se a gente for pensar aí sobre a questão das funções executivas, ela é fundamental para gerenciar diferentes aspectos da nossa vida e uma palavra super importante, com autonomia. O que significa isso, né? Ter autonomia não é apenas ter uma independência, mas é, sobretudo, pensar que nós fazemos parte de uma sociedade, que a gente é capaz de assumir as consequências pelas nossas decisões, aquelas decisões que nós tomamos, e também possuir responsabilidade. Olha o que eu estou falando já de para vocês, né, para iniciar essa mesa, que as funções executivas implica, sobretudo, uma autonomia. E essa autonomia para tomar decisões, para assumir as suas consequências e ter responsabilidade por aquilo que a gente faz. Então, as pessoas que não têm ou têm dificuldade nas funções executivas, provavelmente vão ter muitas dificuldades para organizar suas rotinas, né? As suas rotinas de estudo, a sua rotina de vida profissional, porque as funções executivas, elas têm forte relação com a vida cotidiana. Então, ela vai, na verdade, interferir nesses aspectos. Outra coisa importante, diferente disso que eu estou colocando, além das dificuldades, nós vamos falar também que quem apresenta excelente função executiva tem uma vida completamente organizada, uma vida que consegue, na verdade, eleger aquilo que é mais importante, né? Solucionar seus problemas. Quando entra alguma coisa inesperada, né? Você conseguir, na verdade, criar e propor novos desafios. Isso é super importante também dentro da questão das funções executivas.
Pessoal, eu não vou me adentrar muito mais em outros aspectos, porque a Ana Virgínia vai falar também da questão da estrutura cerebral mais importante, né? Que é o orquestrador da nossa vida, o gerenciador da nossa vida, que é capaz de fazer com que nós possamos refletir sobre a nossa vida, pensar naquilo que mais importa e poder regular todas essas dimensões, que é o que a professora Ana Virgínia vai nos falar e vai trazer muito bem com exemplos, enfim. Como eu sou coordenadora da mesa, eu não devo falar muito mais do que isso que eu coloquei aqui, então eu vou passar a palavra para a psicóloga Cláudia, Maria Cláudia, né? Ela falou que nós podemos chamá-la só de Cláudia, Maria Cláudia de Carvalho, que ela fez especialização em avaliação psicológica em transtornos mentais pela PUC de Poços de Caldas, e ela vai falar para a gente, então, de algumas dicas relacionadas às funções executivas na organização do estudo, né, da tarefa, enfim. Cláudia, com você. Ô, Cláudia, acho que seu microfone está fechado. Boa tarde, todo mundo está me ouvindo? Tudo bem? Prazer em estar aqui. É uma satisfação imensa estar participando dessa mesa redonda. Eu tenho um carinho enorme pela Unify, né? Faculdade onde eu me formei, tenho muito orgulho disso. Lisonjeada pela professora Betânia, que foi minha professora, né? Uma honra muito grande. Obrigada, Cris, ao Centro Acadêmico pelo convite. Estou muito feliz mesmo por esse convite. Como a professora Betânia já me apresentou, eu sou psicóloga clínica, tá? Eu trabalho na Unimed, tá? Sou neuropsicóloga, tenho formação em neuropsicologia. Vou iniciar meu mestrado. Eu fiz também faculdade de pedagogia, eu tenho faculdade também em pedagogia. E pretendo fazer o mestrado na área da saúde, tá? Porque hoje é o meu foco mesmo é esse, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as funções executivas, né? Sobre esse tempo aqui que nós estamos passando devido à pandemia, né? Algo que eu tenho percebido que os alunos estão tendo grandes dificuldades, né? Uma grande preocupação, uma ansiedade devido a esse novo tempo, né? O que eu sempre falo, né, que nós precisamos ter mais flexibilização sobre o que está acontecendo, né? Então, assim, em primeiro momento, o que eu pude perceber, né, na clínica, né? Uma grande, assim, um grande receio, né, de como seria, se o aprendizado teria a mesma eficiência ou não, se seria eficaz ou não. A dificuldade também pela internet, pelo foco, né, organização de uma rotina mesmo, né? Então, assim, o que eu sempre faço, né, e eu dou sempre essas dicas, né, que eu vou entrar mais nessa parte da dica aí, né? Que tenha um ambiente, né, neutro, né, que nada atrapalhe aquele ambiente, né, de estudo, evite sons, né, que possam contaminar aquele ambiente ali para você, para que nada atrapalhe ali aquele momento de estudo, que aproveitem também esse tempo para tirar dúvidas, né? Não é porque estão no online, né, na educação remota aí, aproveitem esse tempo também para tirarem as dúvidas, para estudarem mais. Outras dificuldades, né? Porque assim, quando estamos em casa, temos maior tempo assim para ficar também ocioso. Então, o que eu tenho falado também para os alunos, né? Mantenham a rotina de estudo, tá? Nem que fosse para vocês se arrumarem mesmo para estar participando da aula, né? Porque precisa disso, né? Desse compromisso, né? Porque ficamos mais maleáveis nessa que estão acontecendo agora. Então, é outro ponto que eu tenho falado. Fazer listas, né? Para organizar também esse tempo. Fazer também o seguinte, devido à ansiedade que está acontecendo, né? Então, assim, vocês precisam ter um tempo para fazer uma atividade física, ouvirem uma música, né? Porque tem chegado isso para mim também, né? Essa ansiedade, esse medo, a incerteza. Acredito que na cabeça de vocês está passando também o ano perdido,
né? Eu digo que não, é um ano de transformação, é um ano que a gente está buscando novos meios aí de adaptarmos, né? O ser humano, ele é muito adaptável, acredito muito nisso, né? Então, assim, para que saímos dessa, com o que nós aprendemos, não é verdade? Então, assim, são pontos aí que eu preciso estar falando para você. Façam meditação, né, para que vocês também tenham esse autocontrole, né? Crie uma rotina, diminua também essa autocobrança, né? Outro ponto aí que eu tenho observado bastante, né? Porque vocês se cobram bastante também, né? De como vocês serão os profissionais aí. Então, assim, vamos também conseguir ter esse autocontrole. Converse com os amigos, né? Porque está tendo também essa grande dificuldade, né? De não estar podendo ver os familiares, conversar com os amigos. Mas vamos usar a internet, né? Como a nossa aliada. Que podemos sim usá-la para isso, certo? Usar também as redes sociais, né, para estar se comunicando, tudo do lado positivo, certo? Mostrando também para vocês que nós não estamos sozinhos nessa, né? O mundo está passando por essa grande dificuldade, estamos sim isolados, mas não sozinhos. Então, assim, mudar também esse conceito de estar só, né, e de estar isolado. Estamos todos juntos nessa e vamos passar por essa. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então, assim, tá bom? Meu papel aqui é esse, para tranquilizá-los, né, e usar mesmo a forma da educação remota aí como uma grande aliada, né? Eu preciso parabenizar todos os professores, né, pelo grande empenho que vocês estão tendo, né, porque não é só no horário da aula ali, tem toda uma preparação, né? Parabenizar também os alunos, né, por esse esforço, né, por toda essa dedicação aí, e vamos organizar, certo? É isso, eu agradeço muito. Eu vou passar agora, então, a palavra para a professora Ana Virgínia, tá bom? Porque agora ela vai falar mais. Eu falei mais das dicas, da rotina, e ela vai acrescentar aí com todo o seu conhecimento. Só um minuto, Cláudia, para eu fazer algumas considerações na sua fala, pode ser? Claro. Eu queria colocar para vocês, né, que todas essas questões que a Cláudia levantou, extremamente importantes para a questão da rotina dos estudos, da organização dos estudos, e fundamentar isso, né, como que acontece do ponto de vista do nosso funcionamento cerebral, né? Então, assim, a Cláudia, ela ressaltou muito na dimensão da flexibilidade, que é um dos componentes das funções executivas. Essa flexibilidade, ela vai implicar justamente a aceitação inicial dessa condição das aulas remotas, né? De uma modificação de toda essa situação. Nós temos outros componentes também das funções executivas, que se refere à dimensão da memória de trabalho, né? Que é extremamente importante para a gente, e a questão do autocontrole. A Ana Virgínia também vai estar falando um pouco mais detidamente a respeito disso. Então, as funções executivas, elas vão permitir, sim, que a gente estabeleça essas metas que a Cláudia colocou para a gente, mas não é suficiente. É isso que eu queria colocar para vocês. E aí a professora Ana Virgínia vai falar também de elementos que são extremamente importantes para que isso tudo que a Cláudia levantou, essas dicas, possam ser de fato efetivadas, né? Porque assim, a grande dificuldade que nós temos na questão da organização dos estudos, tá bom, eu sei que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso me arrumar para uma tarefa, né, para a aula, mas como eu vou de fato fazer isso? Quais são os elementos internos que a gente vai precisar, na verdade, mobilizar em função de que isso de fato ocorra, né? Então, é nesse sentido que a gente quer trazer também, para ir além dessa situação, dessas dicas, e elas são totalmente pertinentes, mas elas não vão ser levadas a cabo se a gente não tiver uma outra compreensão
desses mecanismos que levariam, então, essas questões serem, de fato, efetivadas, tá? Então, agora eu passo a palavra para a professora Ana Virgínia. A professora Ana Virgínia, ela é mestre em Educação e Ambiente e Sociedade pela Unify. Atualmente é doutoranda, né, pelo Instituto de Psicologia da USP. E ela está estudando justamente, isso daí é tema do doutorado dela, me orientanda, né, de doutorado. A gente está estudando esse tema das funções executivas voltados mais especificamente para a autorregulação afetiva, que é o que a gente vai trabalhar agora. E a professora Ana Virgínia, então, vai trazer um pouco desses estudos que nós estamos fazendo para poder, na verdade, fomentar e organizar o que a Cláudia trouxe para nós enquanto dicas. Ana Virgínia, com você. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Centro Acadêmico pelo convite, né? Assim como a professora Betânia iniciou dizendo, também acho extremamente importante, né? Não só a questão de estarmos discutindo aqui, mas até mesmo o nosso posicionamento, né? De nos preocuparmos com toda essa situação que nós estamos vivenciando e as possibilidades do ensino remoto, né? Então, toda a contribuição dentro dessa temática, até para que vocês possam, enquanto alunos, se organizar, entender o que acontece internamente, mas também os alunos que estão aqui, ex-alunos, né? Estou vendo aqui vários participantes já psicólogos, estou vendo a Franciele, a Tawane Abreu, né? E outros que também não estão aparecendo aqui nesse momento na tela. Então, acho que é muito importante que nós tenhamos esse momento para pensar realmente sobre essa temática. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu estou vendo que a minha internet está um pouco instável, então eu preciso só que vocês me deem um retorno se vocês estão conseguindo acompanhar. Todo mundo está conseguindo visualizar a tela? Sim. Sim? Sim, então tá bem. Então vamos lá. Qualquer coisa, Betânia me avise, por favor. Bom, a professora Betânia já definiu, né? Mas eu trouxe assim, né, didaticamente para estar partindo de um conceito, né, de funcionamento executivo. Então, as funções executivas, elas podem ser entendidas, né, como um conjunto de habilidades cognitivas que permitem aos seres humanos direcionar seu comportamento a metas, estabelecer etapas para alcançá-las, monitorar a execução dessas etapas a fim de resolver problemas imediatos e futuros, né? Só por essa definição, nós já conseguimos entender o quanto é importante esse funcionamento executivo para a nossa realidade agora que estamos vivendo, né? Vou trazer fazer o gancho bastante com essa situação para que a gente possa, então, atender aqui a demanda do centro acadêmico, né? Que seria falar sobre as funções executivas justamente diante desse ensino remoto, da pandemia, né, de toda essa situação que nós estamos vivenciando. E eu trouxe para vocês uma abordagem, dentro da abordagem neuropsicológica, um caráter mais socioafetivo das funções executivas. As pesquisas em neurofisiologia, em neuropsicologia, elas levam em conta o papel da emoção nesse processo também, né? Se restringindo apenas às atividades, então, somente cognitivas. Pessoal, o que tem de diferente, né? O que tem de interessante também nessa área para estarmos pensando aqui, seria a classificação dessas funções executivas em processos, né, que nós chamamos de processos executivos frios e processos executivos quentes, né? Um teórico que estuda essa divisão é Zelazo, né, e que nós podemos então compreender esse funcionamento executivo dentro dessa perspectiva de classificação em processos quentes e processos frios. Os componentes frios
são os componentes que até agora estavam sendo muito citados, estudados pela neuropsicologia. Então, seriam reconhecidos como processos que tendem a não envolver muita excitação emocional e compreendem os aspectos mais lógicos e cognitivos. Por exemplo, o raciocínio lógico abstrato, o planejamento, a nossa condição de resolução de problemas e a memória de trabalho. Então, eles são vistos como processo de executivo frio, né, por não haver uma excitação emocional no envolvimento desses componentes. Agora, os processos quentes, eles estão relacionados aos aspectos emocionais desse funcionamento executivo. Então, seriam nossas crenças e desejos, né? A autorregulação, que nós estamos conversando e falando aqui, essa autorregulação afetiva, ou uma autorregulação da motivação e do próprio comportamento social. Envolve também na tomada de decisão, a nossa experiência com recompensa e punição, a teoria da mente, né, que é um assunto bastante atual, interpretações pessoais e julgamento moral. Então, esses processos quentes trazem essa dimensão mais emocional, mais afetiva do funcionamento executivo. As medidas de funções executivas, elas também, né, elas podem ser uma combinação dos dois aspectos, tanto dos componentes frios como dos componentes quentes. Então, isso acaba sendo uma questão de grau, né? Pessoal, a cognição, os aspectos emocionais de interação social estão relacionados e geram influências uns sobre os outros, né? E necessitam serem compreendidos conjuntamente. Então, nós vamos pensar no funcionamento executivo considerando os aspectos emocionais, cognitivos e de interação social. Então, essa nova concepção fez com que os pesquisadores também adotassem, né, essa perspectiva mais afetiva em seus estudos sobre o funcionamento executivo. Tudo bem até aqui? Sim? Bom, pessoal, então nós vamos agora pensar dentro dessa questão, dessas funções executivas, dentro dessa questão desse componente quente, né? Nós vamos pensar na autorregulação. A autorregulação é uma habilidade que ela é interligada às funções executivas. Ela é muito equiparada ao controle inibitório, né? Que quando a gente pensa em autorregulação, nós vamos pensar nessa condição de inibir alguns estímulos, de selecionar estímulos naquele momento, de conseguir se autorregular. Mas o campo de estudo da autorregulação, ele compreende mais aspectos também, né? Então, enquanto pesquisadores do funcionamento executivo se concentram mais em pensamentos, atenções e ações, os pesquisadores da autorregulação consideram também as emoções e os aspectos afetivos. E as pesquisas em autorregulação também se diferenciam, né, por compreender essa importância da motivação na nossa vida, do nosso empenho em resposta às nossas emoções. Então, sendo assim, esse conceito de autorregulação é amplo e abrange o monitoramento, a regulação, o controle do nosso estado emocional, motivacional e cognitivo de cada indivíduo. Bom, pessoal, de maneira geral, esses componentes executivos, né, nós sabemos que o funcionamento executivo, as funções executivas estão localizadas, né, na região pré-frontal, no córtex pré-frontal. Quando nós pensamos nos componentes frios, eles estão mais associados ao córtex pré-frontal dorsolateral, enquanto os componentes quentes estão mais relacionados ao córtex pré-frontal, órbito frontal, né, e ventromedial,
ok? Aqui mais a nível de curiosidade, para que vocês possam, então, entender a localização do funcionamento executivo e a diferenciação que nós temos aqui dos aspectos quentes e dos aspectos frios em termos de localização. Bom, pessoal, falando agora dos aspectos afetivos, eu vou trazer um pouco para vocês uma dimensão da teoria piagetiana, né? Que também é a nossa área de estudo, é o nosso teórico, que eu e a professora Betânia também estudamos. Fazemos parte de um grupo de pesquisa de estudo moral da USP, né? E também trazemos esse autor e toda essa teoria para a nossa prática. Então, Piaget, ele coloca esses aspectos afetivos como toda ação e pensamento, né, comporta um aspecto cognitivo, representado pelas nossas estruturas mentais, e também um aspecto afetivo, que ele fala que é representado por uma energética, né, que é a afetividade. Então, ele coloca a afetividade como a energética de uma ação. Ele diz que não existem estados afetivos sem elementos cognitivos, assim como não existem comportamentos puramente cognitivos. Então, considerando que todos os objetos de conhecimento, eles são simultaneamente cognitivos e afetivos. As pessoas, ao mesmo tempo que são objeto de conhecimento, elas são também de afeto. E essa afetividade, ela é parte funcional da nossa inteligência e é a fonte de energia da qual a cognição se utiliza para o seu funcionamento. Então, nós estamos aqui pensando o quanto esses aspectos afetivos são importantes para a nossa conduta, para a nossa cognição, para a nossa aprendizagem, né? Para delinear toda a nossa conduta. Piaget adverte, então, pessoal, na relação do sujeito com os objetos, com as pessoas e consigo mesmo, existe uma energia que direciona seu interesse para uma situação ou outra. E essa energética corresponde a uma ação cognitiva, que organiza o funcionamento mental. Qualquer que seja a situação vivida, desde a mais simples até a mais complexa, intervém as duas funções e não existe mecanismo cognitivo sem elementos afetivos, né? Então, nós podemos pensar aí o quanto é necessário esse envolvimento afetivo para que de fato possa ocorrer a aprendizagem. Né? Então, quando nós pensamos em todas as dicas que a Maria Cláudia apresentou, né, em toda essa questão desse componente mais frio do funcionamento executivo, né, como criar uma rotina, estabelecer uma organização com os estudos, pensar numa flexibilidade aí para entender e se adaptar à rotina, também temos que levar em consideração o quanto estamos motivados para isso, o quanto existe um interesse nesse estudo e o quanto a gente dirige a nossa afetividade, que é o que favorece essa energia para que haja uma modificação de uma ação, de uma conduta, para que essa aprendizagem possa ocorrer. Sobre a autorregulação, pessoal, ela pode ser referida ao processo de equilibração. Piaget utiliza muito esse termo da equilibração, né? E se refere à autorregulação utilizando também esse termo, né? Então, ele diz que é um processo ativo, fundamental para o nosso desenvolvimento e que favorece a regulação da nossa conduta, né? E ela é entendida como um equilíbrio que ajuda a acomodar e organizar o nosso saber, o desenvolvimento e a nossa vida em sociedade, né? Então, o equilíbrio é fundamental. Então, nós vamos pensar aqui, olha, a cada instante,
A ação é desequilibrada pelas transformações que aparecem no mundo, né? Então pense nisso que nós estamos vivendo, em toda a mudança de rotina de vocês, em toda a adaptação que vocês tiveram que passar às aulas, né? E no compromisso com os estudos, porque estudar remotamente requer um outro tipo de conduta, de autonomia, né? Então, essa ação, a questão, o comportamento anterior de vocês, né, foi desequilibrado por essa transformação que apareceu no mundo. Né? Seja essa questão exterior ou interior, a cada nova conduta irá funcionar não somente para restabelecer o equilíbrio, como também para atender por um equilíbrio mais estável que o do estágio anterior a esta perturbação. Então, veja nosso exemplo. Nós não usávamos tanto as aulas remotas, as redes sociais, né? Nós não pensávamos tanto em aprender como nós estamos propondo agora. O que aconteceu? Na nossa conduta, a nossa ação sofreu um desequilíbrio, né? E nós tivemos, então, uma nova forma de agir. E essa nova forma de agir trouxe um equilíbrio, restabeleceu um equilíbrio, né? Que trouxe também uma forma mais estável de ser conduzido. Tenho certeza que no segundo semestre vocês estão muito mais adaptados ao ensino remoto do que quando aconteceu lá em março, né? Quando houve uma desequilibração, uma desestrutura do nosso comportamento, do nosso pensamento, né? A ação humana consiste nesse movimento contínuo de reajustamento ou de equilibração. E ela é centrada no desejo de que o ser humano tem para encontrar respostas para as perguntas formuladas. Então, toda vez que houver algo ou situação que gere um desequilíbrio, até que a gente possa se adaptar, se acomodar a esta informação e ela de fato se tornar, né, acomodada na nossa forma de agir, de pensar, nós vamos ter aí uma autorregulagem, né, um equilíbrio que vai favorecer, então, uma estabilidade maior e melhor do que o estágio anterior que nós vivenciávamos. Quando existe qualquer coisa fora da pessoa, a própria pessoa que se modificou, há necessidade de regular seu pensamento, seus sentimentos e suas ações por meio das interações que essa pessoa experiencia, né? Como no caso que nós estamos conversando. Bom, pessoal, para isso, aí vocês devem estar pensando, nossa, então teve toda essa adaptação, teve esse processo de equilibração, essa acomodação a esta nova forma de estudar, de pensar, de viver, de se relacionar. Mas o que mais, né? O que mais que eu posso fazer para que haja aí uma mudança significativa na minha forma de agir? Há algum processo que é favorecedor? E Piaget traz que sim, né? Ele traz a vontade como reguladora de sentimentos, né? Então ele fala que a vontade é favorecedora desse processo também. E nós vamos pensar um pouquinho, então, no que é a vontade. A vontade é a capacidade em fazer com que uma tendência fraca domine uma tendência forte. Ou melhor, fazer com que o desejo, que é uma tendência forte inicialmente, torne-se fraco, trabalhando com valores, ações ou decisões. Difícil de compreender isso, pessoal? Complicado? Então vamos pensar. Olha, se nós tivermos que tomar decisões conflitantes, por exemplo, participar da aula, né? Ela é uma tendência, né? Não é um desejo que eu tenho, ela é uma tendência fraca, né? Mas assistir a uma série que vocês gostam, há um desejo aí, um desejo muito forte para que isso aconteça. E eu preciso de uma autorregulação para fazer com que essa minha tendência fraca domine essa minha tendência forte, né? Como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir controlar essas tendências, né? Como que eu vou conseguir controlar esse impulso de obter uma gratificação imediata? Nós vamos explicar isso também pela questão dessa operação afetiva,
né? Que consiste em subordinar esse valor atual, né? Esse desejo momentâneo por assistir às séries e deixar de ver as aulas, por uma escala de valor maior, caracterizado, então, pela conservação e coordenação dos valores internos, né? A vontade, pessoal, ela implica em uma escala de valores permanente que nós já temos, e a solução desses conflitos, ela consiste justamente em uma subordinação da situação atual a esses valores que nós já estabelecemos, né? São intrínsecos, são meus. Mesma coisa com a situação, estudar ou sair com a turma, quando eu tenho sempre aí duas forças e eu tenho que fazer com que uma predomine sobre a outra. Bom, esses valores, então, quando eu tenho que pensar, quando eu tenho que regular a minha vontade para eleger um valor maior, nós vamos pensar assim, que força tem esse valor, né? Para mim, para a minha conduta, para o meu pensamento, para os meus sentimentos. Então, esses valores, eles surgem a partir de uma troca afetiva que o sujeito realiza com o exterior, com objetos ou com as pessoas, né? Esses valores, eles surgem da projeção do sentimento sobre esses objetos, né? Então, como que eu me relaciono com o estudo? Né? O quanto isso é um valor para mim? Como que eu me relaciono, por exemplo, com essa condição de ter que fazer algo na minha vida que não é nesse momento tão desejado e prazeroso, porque eu tenho que abrir mão de algo que seria um prazer imediato, né? E lidar com essa frustração de não ter nesse momento. Depende muito de como você coloca esse afeto nesse valor, nessa troca, nesse sentimento no que é um valor para você, né? Então, surge dessa projeção desse sentimento com esses objetos, posteriormente, com as trocas interpessoais, a intelectualização desses sentimentos, e eles vão sendo cognitivamente organizados e vão gerando um sistema de valores no indivíduo, né? Enquanto, automaticamente, quando vocês tentam ceder a uma vontade, a uma força menor ali, né, uma tendência mais fraca, mas de um desejo forte, você consegue então controlar, se autorregular diante desse sentimento, desse afeto, do que é um valor para você de fato, né? Esses valores, eles se originam assim desse sistema de regulações que se estabelecem entre o sujeito e o mundo externo. Desde o nosso nascimento, nós vamos construindo essa escala de valores. E é a partir das nossas relações com pessoas, com a gente mesmo, né? Com os objetos ao nosso redor. Então, é onde vai favorecendo essa escolha, essa capacidade de escolher para a gente o que é prioritário naquele momento, né? E nós estudamos até, eu e a professora Betânia estamos estudando quais as estratégias que as pessoas utilizam então para eleger esses valores, né? Mas isso vai ficar para uma outra situação depois, né, Betânia? Após nossa pesquisa. E a autorregulação, nós vamos concluir aqui, né? Que então nós temos, fazendo um resumo, né? Nós começamos falando de um funcionamento executivo, que é o que nos permite, então, estabelecer metas, direcionar estratégias para que a gente consiga alcançar essas metas, ter condição de operacionalizar dentro dessas estruturas que nós precisamos para que essa aprendizagem ocorra. Dentro desse funcionamento executivo, nós temos as funções executivas frias, né, que são essas capacidades mais de estruturas aí cognitivas, e nós temos os aspectos das funções executivas quentes, que seriam, então, essas questões mais afetivas. Dentro desse funcionamento executivo quente, nós estamos falando desse afeto, da importância dessa autorregulação, né? Dentro desta autorregulação, a força de vontade como favorecedora desse aspecto de autorregulação e norteando essa força de vontade, essa vontade do sujeito em escolher determinado comportamento mediante outro, que talvez seja mais prazeroso, nós temos aí também
né, essa estrutura de valores internos, né? Então, vejam, a autorregulação, ela é necessária para a busca e manutenção do nosso equilíbrio. Ela funciona como uma sequência de compensações ativas do sujeito e direciona-se ao alcance de um nível ótimo de adaptação ao meio. Dentre os principais fatores do desenvolvimento estão o processo de autorregulação que conduzem para esse estado de equilíbrio, né? E a partir da autorregulação, essa estrutura interna da pessoa pode se fortalecer e aumenta suas possibilidades, favorecendo a adaptação e o enfrentamento aos seus problemas, sejam provenientes do meio físico, sejam da própria conduta do sujeito. Então aqui fica claro para a gente, né, o quanto é importante essa autorregulação afetiva, o quanto é importante sempre refletirmos sobre os nossos valores, né, onde está a nossa vontade, o que fazemos para manter essa força de vontade, né, e ter ciência dessa capacidade de autorregulação afetiva, né, e o quanto ela é importante para nos fortalecer e aumentar as nossas possibilidades de adaptação às situações e para que a gente possa tirar proveito, né, dessa condição que nós temos. Bom, eu coloquei essa imagem para nós pensarmos o quanto nós podemos ir além daquilo que nós imaginamos, né? O quanto podemos ser fortes diante de situações adversas na vida, como essa que nós estamos passando, que nunca pensamos que poderia, né, ocorrer de um momento para o outro, uma mudança tão significativa, onde aquilo que nós estamos falando de afeto, mas justamente é onde nós mais sofremos com essa pandemia, né? Porque tirou o nosso contato físico, esse contato afetivo que tanto necessita dessa questão presencial, né? Então eu deixei aqui essa imagem para a gente pensar o quanto mais a gente pode ser forte, mesmo não se imaginando dessa maneira. Então, encerro aqui a minha fala e estou aberta aqui aos questionamentos, à discussão com vocês. Obrigada, Ana Virgínia, excelente exposição. E aquilo mesmo, né? O que a gente tinha pensado é trazer alguma coisa que pudesse explicar todas essas metas, todos esses objetivos que são estabelecidos. E você trouxe, pautada na psicologia do desenvolvimento, um funcionamento neuropsicológico que é tido aí como a questão das funções executivas. Que eu acho que é possível, a partir daí, a gente conseguir fechar, né, aquilo que a gente se propôs a falar em termos da questão do estudo, né? Então, a gente está vendo que não basta o estabelecimento de metas, não basta falar, né, que eu vou fazer isso, precisa ir além, precisa se autorregular. Por isso que você trouxe a força de vontade como uma possibilidade de regulação dessas forças, e só complementando, Piaget fala para a gente, né, que eu preciso coordenar o que eu vivi no passado e antecipar o futuro, quando eu vou fazer essa regulação de forças fortes e fracas, né, porque o ganho não é imediato, o que na verdade eu tenho é um esforço, e a questão é, voltando, né, como eu ter o foco, se a gente for pensar em termos neuropsicológicos, a atenção, o controle inibitório, como que eu vou fazer isso se eu não pensar nesses processos que você falou de valores, né? Então, mas isso é da psicologia do desenvolvimento, o que a neuropsicologia tem a ver com isso? O Luria colocou que o lobo frontal, né? Que o lobo frontal é um lobo que se desenvolve, que inicialmente nós temos aí estruturas subcorticais, o sistema límbico responsável pelas emoções, né? E que ao longo do desenvolvimento, essa atenção involuntária, que é vinculada aí ao tronco cerebral, ele vai, na verdade, se tornar voluntário quando do amadurecimento do lobo frontal, né? Pré-frontal, que vai se desenvolver ao longo de toda
a infância e até o início da vida adulta por volta de 21 anos. Lembrando que o nosso lobo frontal é o lobo especificamente humano que nos traz a condição de resolver conflitos, de tomada de decisão e de tudo isso. Eu me lembro muito na aula do Dr. Benito Damasceno, que ele vem falar para a gente que a partir do momento, né, que esses valores são construídos, né, e esses valores estão sim, entre aspas, né, ali no, ele é capaz de regular as nossas emoções, né? Então quer dizer, o lobo frontal seria, na verdade, um regulador, lembrando do sistema límbico, o que está envolvido, que é o giro do cíngulo anterior, a amígdala, o hipotálamo, né? E todas essas questões que estão diretamente conectados com o lobo pré-frontal. Então a gente não está falando de estruturas estanques, né? Nós estamos falando de algo dinâmico que tem a ver com as nossas relações com o meio colocando as perturbações, tal como a Virgínia falou. A pandemia foi de fato, né, uma desestrutura naquilo que a gente tinha tão organizado, quebrou tudo aquilo que a gente tinha como modelo e nós nos desequilibramos para podermos reequilibrar e ter, na verdade, novos aprendizados, como a Cláudia mesmo colocou, né? Então é um momento de você avançar e você faz isso quando você se adapta, que é o processo piagetiano, né? Então eu acho que é muito pertinente a gente poder pensar nessas estruturas, não só do ponto de vista da neuropsicologia, mas buscar um fundamento psicológico que também nos permite a pensar e colocar tudo em prática isso daqui. A Cláudia falou, vamos nos arrumar para ter a aula, é verdade, nós vamos fazer isso, mas para isso a gente precisa colocar que a aula é um valor, né? É algo que, na verdade, não é culpa de ninguém, nós estamos vivendo isso enquanto a coletividade, né? Então eu vou fazer isso, eu vou me envolver, vou tirar tudo que me atrapalha, a questão que a Cláudia falou, tira barulho, tira tudo, né? Para que eu dê conta de fato colocar isso em prática e conseguir prestar atenção na aula, conseguir fazer as anotações, organizar as minhas tarefas, o meu estudo, né? Então, assim, alguns alunos que eu tenho conversado, eles falam assim para mim, professora, eu tenho dificuldade de prestar atenção quando é aula remota, né? Então, assim, a regulação, a autorregulação que a Ana Virgínia trouxe é justamente para as dificuldades. Porque tudo que a gente gosta, que é o desejo, a gente não precisa de autorregulação. Já está posto, é fácil fazer. O difícil é a gente fazer aquilo que a gente não quer, né? E aí sim a gente precisa dos nossos valores, da escala de valores e de fazer uma autorregulação para conseguirmos, então, atingir o nosso objetivo, que é a aprendizagem em tempos de pandemia. Então, é isso que a gente trouxe como novidade, né, de pensar sobre essas questões das funções executivas do ponto de vista neuropsicológico e também psicológico, né, para que a gente pudesse ter uma explicação melhor para aquilo que a gente está vivendo, né? E aí a gente está aberto às perguntas. As perguntas podem ser dirigidas à professora Ana Virgínia ou à Cláudia também. E se eu puder responder alguma, também fiquem à vontade. Estamos à disposição. Professora Betânia, nós tivemos algumas questões pelo chat, eu encaminhei para a senhora. No chat? Isso. Só um momento. Não... Ó, eu posso ler aqui que ele tá fácil para mim. Eu achei aqui, Cris. Então tá bom. Algumas questões dos participantes, né? Então, a autorregulação funciona como Pera lá, deixa eu pegar meu óculos. Um pH, né? Legal. Eu gostei disso. Um pH para manter o equilíbrio, é isso? Aí, Ana Virgínia, você responde.
Ela funciona como um pH para manter o equilíbrio? Aquele pH, um pH ótimo, né? Pessoal, então vou dizer que ela funciona como um pH para manter o nosso equilíbrio, né? Aliás, ela é um fator fundamental, né? Autorregular as nossas emoções, esses aspectos afetivos, conseguir discernir, então, essa força de vontade aí que a professora Betânia falou. Né, é fácil fazer aquilo que a gente gosta. A autorregulação vai entrar exatamente diante daquilo que a gente tem mais dificuldade, né? Quando a gente tem que deixar de fazer aquilo que gosta para fazer aquilo que não é tão atraente para a gente naquele momento. Então, a autorregulação em todos os aspectos, não só da aprendizagem, né? Em qualquer situação que nós estejamos enfrentando, ela é sempre fundamental para que a gente possa manter esse equilíbrio, né? Então, diante de qualquer situação que possa nos desestruturar, que possa modificar o nosso equilíbrio, ela vem como uma favorecedora dessa equilibração novamente. Tanto que Piaget utiliza o termo muito associado à questão de equilibração, né? A gente usa a regulação do afeto praticamente junto associado à questão do equilíbrio, ok? O Matheus Risse, ele pergunta assim: o córtex cingulado anterior teria alguma relação com as funções executivas quentes também? Sem dúvida, né? Porque o córtex cingulado, ele faz parte do sistema límbico e está altamente relacionado ao lobo pré-frontal. Sem dúvida nenhuma, Matheus. Tá? Tem uma outra dúvida aqui. Criar novos hábitos tem a ver com as funções executivas? De acordo com a ciência, qual é a duração necessária de uma nova atividade até que ela se compreenda como um hábito? Você quer responder ou eu respondo, Virgínia? Tanto faz. Pode responder. Qual que é a primeira pergunta? Qual que é a primeira questão? Fala novamente. Criar novos hábitos tem a ver com as funções Cortou. executivas? Criar novos hábitos. Criar novos hábitos se tem a ver com as funções executivas, né? Bom, pessoal, se nós levarmos em consideração as funções executivas, tudo isso que nós falamos, pelas questões afetivas, por esse também, estou falando mais dos aspectos quentes dessa autorregulação, se pensarmos bem por essa afetiva, nós vamos responder que né? Porque onde está o afeto, onde é que está direcionado a sua motivação, que nós conversamos, dessa autorregulação para a sua motivação, para que a gente adquira um novo hábito, ele tem que ser algo que seja significativo para mim, isso para que eu possa incorporar a minha rotina de vida, para que isso se torne um hábito. Então, respondendo por essa maneira, por essa pergunta, para vocês que sim, né? Que ela realmente passa pelo funcionamento executivo. Mesmo porque a nossa condição eu quero algo, né? O que eu vou fazer para adquirir, né? Eu preciso estudar, então eu tenho que fazer disso um hábito, né? Então, o estudo, como nós abordamos aqui. Para que isso seja realmente significativo, ele tem que ser um valor. Para que ele seja um valor, ele passa por essa questão do afeto, do meu interesse, da minha motivação, das minhas estruturas cognitivas que não são dissociadas dos aspectos afetivos. Então, criar um hábito, realmente, ele passa pelo funcionamento executivo. Quer acrescentar algo? Não, sem dúvida, é isso mesmo. As funções executivas, ela tem a questão da intenção deliberada, né, de atingir uma meta. Então, se você tem que articular todos os meios para poder atingir aquela meta. Então, está sim totalmente envolvido com a questão do hábito, né? Agora, a questão da pergunta aqui, de acordo com a ciência, qual é a duração necessária de uma nova atividade até que ela se compreenda como hábito? Eu não vou, na verdade, falar, eu não sei se a ciência coloca uma duração, né? Depende da complexidade daquela tarefa, do tanto que você, na verdade, se empenha para realizar, né, aquela tarefa, mas os processos
que se tornam hábitos mais automatizados, ele sim passa para a memória de procedimento, né? Aquela memória que a gente não precisa mais pensar para fazer, ela se torna, na verdade, uma memória de longo prazo, né? Então, ela precisa, de fato, ser mantida, feita, e aí vai depender das condições ambientais, né? Para que isso se estabeleça e se constitua enquanto hábito. Também da condição cognitiva, né, Bê? Com certeza, isso também está envolvido. E precisamos também ter essa rotina, né? Sim. A rotina é necessária para tornar-se um hábito, né? Por isso que temos que ter essa organização na mente, né? Continuar tendo esse sistêmico para quê? Eu tendo uma rotina que eu vou chegar a um hábito, entendeu? O hábito é natural, então eu tenho que estabelecer uma rotina para chegar num hábito. Sim. Então, por isso que eu tenho que ter essa organização. Isso mesmo. Então, o Matheus faz um comentário também. Pessoal. Hã? Pode falar, Virginia. Não, pode. É que depois tem um comentário aqui que Cris, eu vou expor o seu comentário porque eu achei bastante interessante, né? A Cris colocou aqui para mim que quando eu disse sobre a questão dos valores internos, de usarmos de nossas ferramentas, né, como recursos internos, ela disse que quando eu me referi à questão onde eu quero chegar, ela se lembrou do filme Alice no País das Maravilhas, né? Quando a Alice diz que ela fica perdida e pede ajuda para o gato, dizendo: estou perdida, você pode me ajudar? E ele diz: para onde você quer ir? E a Alice diz: não sei. Então ele diz: pode ir por aqui. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então aqui a Cris está demonstrando para a gente, ela fez aqui uma analogia pensando que nós temos que focar, né? Porque a questão da autossabotagem, ela mencionou, é bem confortável, né? Nós nos mantemos na nossa zona de conforto, mesmo quando haja um desequilíbrio e a gente não consegue se autorregular, se organizar. Então ela está colocando que nós temos que focar, né? Então, acho que foi bem relevante. Muito legal, Cris. Aí o Matheus faz um comentário que ele tinha feito aquela pergunta, porque os exercícios de mindfulness tiveram forte correlação com essa área cerebral, tendo diminuição da ansiedade e um aumento da autorregulação. É verdade, Matheus, os estudos, as evidências científicas usando mindfulness, gente, tudo a ver com modificação cerebral, né? Então é uma coisa comprovada mesmo, né? A gente tem indicado bastante essa prática para conseguir sim esse aumento da autorregulação. Muito bom. E a diminuição da ansiedade. Hoje eu estava fazendo atendimento naquela psicologia da emergência e ela tinha colocado que a irmã dela que tem ansiedade, que pratica o mindfulness, está 1 ano sem ter crises de pânico. Olha que beleza. Olha, né? Isso daí como uma situação extremamente relevante, né? E os estudos têm demonstrado mesmo modificação cerebral a partir dessa prática. É muito bem-vindo aos estudantes. Mesmo porque, né, Betânia, a gente tem que colocar que o mindfulness, ele passa exatamente também pela questão da neuropsicologia, quando você considera a atenção plena, né? Aquela sua capacidade diante de um exercício de meditação, né? Você conseguir se colocar, focar naquele momento, naquilo que você está vivendo. Porque nós temos essa tendência, né? De estar aqui pensando em algo depois, que é a questão do ansioso. Ele não consegue se manter naquele momento. Então, conseguir treinar, né? Vamos colocar assim, desenvolver um maior nível atencional naquele momento, através dessa atenção plena, desses exercícios, é um favorecedor mesmo, né? E entra o autocontrole também. O autocontrole. Sim, por autocontrole também. Uhum. Nós temos aqui uma outra pergunta. Obrigado por responder, viu, Betânia? Obrigado. Isso.
É muito pertinente essas perguntas, né? Porque a gente tem a oportunidade também de mostrar o que a ciência tem demonstrado sobre essas práticas que estão tão em alta, né, ultimamente. Então, o Gabriel Azevedo, ele coloca que como fazer da aprendizagem, o estudo, a escola, um valor para uma criança. Eu falo para você, Gabriel, que isso é que eu tenho trabalhado e batalhado, né? Porque eu estudo afetividade já há um longo tempo, essa afetividade enquanto energética, né? Quanto valor, e como você construir essa escala de valores, como construir o valor escola, como construir o dever de casa, né? Que é uma questão bastante importante, né? Ela vai, de fato, envolver as dimensões cognitivas, sem dúvida nenhuma. Quando eu fiz meu estudo de doutorado, a gente observava que as crianças, os melhores alunos da sala conseguiam muito a questão da autorregulação afetiva. Eles faziam as tarefas assim que chegavam de casa, sem esforço nenhum. Eu falo que eles não precisavam nem de autorregulação. Ao passo que as crianças com dificuldade de aprendizagem só queriam brincar, as mães colocavam isso. Prosseguindo a avaliação dos aspectos cognitivos, a gente observava que aquelas crianças, ainda que tivessem 9 anos de idade, que tivessem no quarto ano, né, do ensino fundamental, terceira série antiga, elas eram ainda pré-operatórias, ainda não conseguiam fazer uma negociação afetiva da vontade em favor dos estudos. Como desenvolver isso, né? A gente trabalharia com as crianças como regra inegociável, trabalharia o valor do estudo. Estudar não é negociável, né? Então, assim, os pais precisam criar condições para que aquela criança entenda que o valor escola, não porque vai ficar rico, porque vai ter que arrumar emprego, né? Então, a gente precisa também pensar sobre as questões da família como algo estruturador, mas não só isso. O que a gente tem colocado muito é da capacidade do professor gerar desequilíbrios nessa estrutura da criança, no sentido que essas crianças possam querer sempre aprender. A gente fala, a aprendizagem, ela é uma dimensão espontânea, todo mundo quer aprender. Por que algumas crianças não querem a escola? Né? É uma questão para se perguntar. Né? Então, assim, trazer atividades desafiadoras, que é o que a gente sempre tem orientado ao longo do tempo, fazer uma pedagogia, né? Métodos ativos para que a gente possa desencadear desequilíbrios e proporcionar aí a autorregulação dessas crianças. Mas o valor, ele é fundamental para que a gente possa fazer essa negociação. Eu não gosto, eu não me sinto bem, mas eu vou. Né? Mas eu vou fazer. E para quem gosta, quem adora estudar, não tem problema nenhum, não precisa se autorregular. Né? A autorregulação é justamente para quem não está afim, quem não gosta do estudo. É isso, Virgínia? É isso, Cláudia? É isso, né, Betânia? Isso mesmo. Muito bem colocado. Quem mais, gente? Estamos aí à disposição. Professora, uma questão minha agora aqui. Hoje de manhã eu estava participando de um treinamento, né? Como os professores poderiam auxiliar os seus alunos, né? Nessa busca desse interesse, né? Tudo isso que nós estamos falando. E aí teve uma questão interessante que falava sobre as diferenças, né, do ser humano, que cada indivíduo ele vai aprender de uma forma, né? Que nem aquela questão do sinestésico, o modo em que a pessoa que auxilia que essa aprendizagem seja positiva, né? Então, muitas vezes também o professor conseguir identificar qual que é a melhor maneira, né, do aluno aprender, porque num grupo, né, aí num grupo acadêmico, nós temos vários alunos dentro de uma sala de aula, né, com diversas formas de aprendizado. Então, às vezes, nesse caso, como que o professor, então,
pode auxiliar nessa questão? Como que ele pode identificar quais são os meios mais fáceis para que o aluno possa aprender, pensando nessa diversidade dentro de uma sala de aula? Olha, Cris, eu vou falar que essa pergunta, quem souber responder vai ganhar um prêmio, né? Que é na verdade, da educação como um todo, que vem há anos aí sendo discutida e sendo, na verdade, debatida, né? Mostrando aí a dificuldade que nós temos de levar a cabo tudo isso que você está colocando, né? Dessas condições, por exemplo, que a ciência já mostrou que somos diferentes, que aprendemos de formas diferentes, temos experiências diferentes e como trabalhar isso no contexto de sala de aula, né? A primeira coisa que eu vou falar para você que é muito difícil no formato de aula que a gente tem hoje, né? A gente poder, na verdade, identificar todas essas questões individuais, porque muitas vezes a gente não tem tempo de questionar o aluno, né? Perguntar para esse aluno, enfim, interagir com ele de uma forma diferente. Mas hoje a gente tem vários outros recursos que a gente pode, na verdade, estar lançando mão para que os estudos de caso, que são questões voltadas para um maior interesse, colocar questões voltadas mais para a prática e não só uma questão teórica, para a profissão dele. Então, assim, dentro desse modelo que nós temos hoje, eu acredito que a gente conseguir mostrar uma relação, algo mais voltado para a prática profissional do nosso aluno, eu acho que a gente conseguiria atingir um número maior de alunos em termos de interesse, de motivação. Algumas experiências que eu tenho com relação a isso, vocês sabem que eu trabalho com alguns estudos de caso, levando aí para vocês. Muitas vezes o estudo de caso ele é muito interessante e só fica isso. Então, assim, a gente precisa relacionar essa questão prática a um conteúdo teórico para conseguir firmar, né, ou estruturar aquilo que foi dado de uma forma prática. Então, eu vejo assim nas provas, quando a gente pede o aluno para dar uma resposta voltada para isso, ele se pega mais nos aspectos informais desses estudos de caso, não colocando aí uma dimensão teórica. Então, é uma lacuna que eu vejo que acontece muito nessas tentativas que a gente faz. Mas eu acho que é a resposta de ouro da educação, né? A gente conseguir fazer isso. A gente sabe que alguns cursos, por exemplo, o curso da medicina, hoje ele é dado em PBL, né? Ele é, na verdade, só que é uma sala de aula em tutoria com 10 alunos. Você monta um problema, eles precisam sair para resolver esse problema, esse é o modelo mais indicado, que Piaget já falava isso há não sei quanto tempo atrás, né? Que nós precisamos de métodos ativos para a educação. Então, os alunos têm uma semana para buscar a solução daquele caso, ele que busca, ele que vai atrás. Como a gente fazer isso no curso noturno, em que os alunos trabalham? É um desafio para a gente precisa conseguir fazer isso, mas a gente ainda não conseguiu encontrar uma forma, né, de trazer esses métodos ativos numa sala numerosa, num formato de que o aluno trabalha, né, que tem dificuldade em fazer essas buscas ativas aí, que seria, na verdade, ideal para a sua aprendizagem. E aí, meninas, alguma ajuda? Eu penso que nessa questão também, Cris, nós temos que pensar que diferente da criança, né, o universitário, né, o aluno já adulto, vamos colocar assim, ele tem condição de identificar uma não aprendizagem, uma dificuldade maior e poder também apontar para a gente. Estou falando isso de uma forma mais funcional, né? Dele poder trazer para a gente essa dificuldade de falar, olha, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo acompanhar assim, né? E nós temos que identificar também, junto com essa questão de que você falou, de diferentes formas de aprendizagem, nós temos que entender também que tem aquele recurso interno do aluno,
né? Que é a condição cognitiva desse aluno para determinada aprendizagem, um aluno que talvez necessite de um maior tempo de estudo, de maior dedicação ao estudo, né? Assim como nós fazemos, então, por exemplo, com uma criança que precisa de um reforço escolar, com uma criança que precisa procurar por um especialista, que nós sabemos que isso acontece quando a gente pensa em uma dificuldade de aprendizagem. O aluno universitário, ele também tem essa demanda que precisa ser olhada individualmente. Então, às vezes, não há uma forma de um professor propor algo ali, num curso noturno, mais numeroso, como a professora Betânia tão bem colocou, né? Como uma aprendizagem, um ensino que favoreça a todos, mas cabe ao aluno também apontar ao professor essa dificuldade para que a gente possa pensar aí em estratégias juntas. E aí, voltando para o tema de hoje, a gente vai pensar, né, o quanto isso é um valor para esse aluno, né? O quanto ele também entende isso como necessário, né? E a gente viu aqui no relato da professora Betânia, mesmo às vezes com um estudo de caso, que é colocado para todos da mesma maneira, que nós sabemos que há um nível de interesse grande quando nós trazemos exemplos ou estudamos questões que fazem, né, uma menção à prática. Mesmo assim, alguns não conseguem relacionar a teoria, né? Por que será? Né? Por que alguns têm uma facilidade maior, por que outros não têm? Então, também estou chamando atenção por essa questão interna, e não só uma questão didática de aprendizagem, mas também um recurso interno do sujeito. Acredito muito também no diálogo, né? Porque assim, o professor ele só consegue identificar e detectar se o aluno também chega até ele e expressa também a sua dificuldade. Né? Porque é muito complicado, é muito delicado, né, esse assunto. Né? Porque o professor está ali para passar o conteúdo. Se o aluno não chega até ele, não expressa realmente a dificuldade, fica impossível, né, ser solucionada essa parte aí. E aproveitando também o gancho agora do estudo remoto, tem mais essa acessibilidade com isso, né? Porque assim, podemos conversar aí, né, vocês alunos, a conversarem melhor aí com o professor, tirar dúvidas na hora. Então, assim, o que eu venho percebendo, essa falha também nessa comunicação, né? O aluno, ele tem a dificuldade, ele guarda para ele aquilo, né? Essa vergonha também de se expor, de tirar uma dúvida, de ser julgado pelo colega de sala. Então, assim, também trabalhar isso, né? Agora vocês na aula remota, né? E depois que voltar o presencial também. Trabalhar bastante essa parte aí, né? Eu tenho dúvida, eu estou aqui para isso. Né? Porque eu percebo isso também, essa grande dificuldade de exposição, do julgamento. Isso você traz como um aluno ativo, né, no seu processo de aprendizagem, né? Isso é extremamente importante. Mas tudo isso, pessoal, é aquilo que eu falei, essa resposta vale $1 milhão, não tem, né? É muito complexo. Quem mais, gente? Professora. Oi. Meu nome é Cristiane. Eu quero falar um pouquinho. Eu acho que também essa questão de tudo ser dado como se o professor tivesse que sozinho adivinhar as nossas necessidades. Eu acho que também essa questão de honestidade da gente quanto aluno, sabe? Da nossa responsabilidade, da nossa construção, de saber onde está, o porquê que está fazendo. Eu tive muita dificuldade em uma matéria no semestre passado, mas eu não estava bem em nada. Eu sou zero tecnologia, então assim, eu estava assustada, com medo. Eu achei que eu não fosse dar conta. Então eu acho que a gente também tem que ser honesto, saber o que está acontecendo comigo. Eu acho que é eu parar para olhar para si e saber que não tem como um professor dar conta de saber. Eu acho que o que a Ana Virgínia falou é certinho. A gente tem que chegar e pedir ajuda. Ninguém sabe o que a gente está passando. Ninguém sabe o que está acontecendo. Como é que vai saber? Não tem bola de cristal. Eu acho que a gente tem que ser mais honesto também e não só falar que o outro não fez, ou não sei o quê. Eu não fiz. Eu não estudei o suficiente, sabe? E quando eu vi que não tinha jeito, eu falei, não, vou ter que
vou ter que dar um jeito, vou ter que repensar, vou ter que recalcular essa rota e dar um jeito de me sair bem. E foi o que eu fiz. Gente, aí depois eu fui aprendendo, tá? O pessoal da sala me ajudou bastante, mas eu acho que tem muito essa questão da honestidade, da verdade, né? De o que eu tô fazendo para ajudar. A culpa não é só do professor, é minha. Seria do professor se ele não tivesse nem aí para mim. Se eu pedisse ajuda, ele não estendesse a mão. Ele falasse, não posso te ajudar em nada. Mas eu acho que tem que ser uma parceria. Porque sem saber qual é a minha necessidade, não tem como ajudar. Acho que é isso. Perfeito, Cristiane. Eu acho que para nós, enquanto professores, isso seria muito bom, né? Que a gente pudesse conhecer, o aluno chegar para nós, dizer sobre as suas dificuldades, enfim, sem dúvida nenhuma. E a responsabilidade, que é o valor que a Ana Virgínia falou, né? Olha só, eu trouxe a definição, que é as funções executivas têm a ver com a questão da autonomia, e se refere, sobretudo, à questão da tomada de decisão com responsabilidade, né? Essa é uma definição das funções executivas também. Então, o que a gente está falando é muito mais amplo. A gente tem que colocar, sim, da responsabilidade, de ser autônomo, não no sentido da independência, mas de se autorregular, de entender, na verdade, que o processo é amplo, e não é só o professor, né? Sem dúvida, perfeito. Mais alguma dúvida, algum comentário? Eu gostaria de fazer um comentário, na hora que a Ana Virgínia estava falando, a questão da nossa vida, né? Que você passa por uma desestrutura e depois vai se rearranjando, né? E realmente foi esse sentimento muito grande de desestrutura no primeiro semestre. E agora, a hora que começou o segundo semestre, não sei se é porque eu estava já esperando que ia ser via remota mesmo, parece que eu aceitei melhor, né? Então, acho que tem, né? Assim, é bem ali a teoria, né? A ciência explicando assim, o meu sentimento. Assim, eu vi bem o processo em mim, né? Então, acho que era só para fazer esse reforço, né? E acho que é isso mesmo. Assim, infelizmente, às vezes, né? A gente não consegue perceber o que está acontecendo, né? Então a gente tem que estar atento para essa questão mesmo, né? Do momento e ver aí os nossos objetivos. Mas é isso, obrigada. Pessoal, só tem mais uma pergunta aqui que eu acho que ela é interessante, do ponto de vista que coloca se a gente tiver alguma lesão nessas estruturas, fica as funções, como que fica as funções executivas e se há possibilidade de reabilitação. Com relação à lesão, é uma questão mais complexa, né, no sentido de que depende da extensão dessa lesão, como que foi, etc. Mas os grandes casos, por exemplo, vamos pegar o caso do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que não existe uma lesão, mas sim uma disfunção, né? E sim, há sim uma reabilitação. Há uma luz aí sim no fim do túnel, né? Que a gente precisa, na verdade, tá trabalhando, e a terapia cognitivo-comportamental ela tem tido resultados muito promissores. Né? Eu estou falando assim que a terapia cognitivo-comportamental, porque nós já temos estudos comprovadamente, né, colocados que ela auxilia sim na questão dessa situação da reabilitação, mas porque também não tem outras linhas teóricas que fizeram estudos, mas a teoria cognitivo-comportamental ela tem tido aí resultados benéficos nessa questão da reabilitação, tá? Podemos sim reabilitar, que eu acho importante dar essa resposta.
uma das reabilitações, né? Vamos pensar assim, ter o autocontrole, desligar o WhatsApp na hora do estudo, né? Porque o controle inibitório, gente, é uma das, não só de estímulos externos, mas de estímulos internos, né? De pensamentos. Então, o controle inibitório, que é um dos aspectos super importante das funções executivas, que tem a ver com o autocontrole. Muitas vezes eu perco totalmente a atenção, meu trabalho fica atrasado pela quantidade de WhatsApp, né, de interferências na nossa vida pelas mídias sociais. Eu já tive experiências, por exemplo, de deixar coisas ligadas aqui no computador e isso é uma loucura. Em nível atencional, questões cognitivas, foco, você não pode deixar que as coisas interfiram aí no seu processo. Tá? Então é Outra isso. situação também, pessoal, que Pode falar, Virgínia. é que estava instável. Outra situação é que eu vejo que vocês têm bastante resistência, mas que seria uma dica também para quem tem mais dificuldade na questão atencional, no controle inibitório, é a questão do vídeo, né? Eu vejo que vocês têm bastante resistência em deixar o vídeo ligado, tudo. Mas quando nós temos essa dificuldade, estar aqui, né, mostrando assim, olha, o nosso rosto, onde eu estou, como eu estou, né, que a gente consegue olhar um para o outro, também funciona como um regulador. Por quê? Porque aí eu estou vendo que o outro está me vendo. Então, se eu tenho uma dificuldade atencional, uma dificuldade inibitória, né, no controle inibitório, o fato do outro me ver também faz com que eu esteja mais atento às minhas ações, às minhas atitudes. Então, quem tem uma dificuldade em se manter atento, é muito interessante também ter essa tentativa. Alguns alunos me falaram que após essa dica que eu havia dado em aula, eles falaram, professora, realmente, porque antes eu levantava, eu ia até o banheiro, depois eu levantava, eu estava em casa, eu ia pegar alguma coisa, eu levantava, eu ia fazer não sei o quê, eu pegava meu celular, alguém vinha, falava comigo, e eu me sentia à vontade. A partir do momento que eu deixei o vídeo ligado, eu cortei essas outras questões aí que interferiam, né? Então fica aí uma dica também. E para nós aqui, do outro lado da tela, também funciona como um estimulante ao professor, ao motivador, porque é importante. Quando nós falamos e a gente consegue ver pelos rostos um aceno de cabeça, uma resposta imediata, né, um estar atento, um rosto mais desanimado, a gente vai percebendo o quanto nós estamos ou cansativas, ou que a aula não está interessante, ou que vocês estão concordando. Então, isso também é um regulador para o professor, né? Então, vamos pregar aí uma né, cultura Virgínia? de começarmos a deixar os nossos... Oi, Cláudia. Essa troca, né, que é muito importante, né, para vocês também terem essa base. Uma coisa também que eu gostaria de colocar... Estão me ouvindo? Sim, sim. Oi? Algo que eu gostaria também de colocar sobre o sono, que eu não coloquei, né? Porque quanto é importante também ter essa organização, né, de descanso, né? Para quê? Para ser mais produtiva também a aula e o aprendizado. A importância também, tanto da alimentação quanto do sono. Algo importantíssimo para a gente colocar também. Com certeza. Uhum. Vamos abrir nossas câmeras, a Cris está pedindo, Cris, até para a gente fazer um print aqui da tela, né? Isso mesmo. Olha só. Para que a gente possa guardar aí a primeira mesa redonda do centro acadêmico. Primeira mesa redonda e praticamente a gente permaneceu com o mesmo número, né, de pessoas que havíamos iniciado. E aí, ó, todo mundo abrindo. É muito gostoso, né? Você participar com todo mundo com a câmera aberta. Olha aí quanta gente conhecida. Olha que bacana. Pessoal, alguém tem mais alguma questão para a gente poder passar para as professoras, a Cláudia? Gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de comentar como essa mesa redonda contribuiu, né? Porque
Cada um tem as suas dificuldades nesses momentos. Então, gostaria de dar um feedback sobre a mesa redonda. O tempo foi bacana, precisava entender um pouco mais, poderia ser um pouco mais curto. Dá esse feedback para a gente, Cris, é muito importante. Acho que a Cris ficou sem sinal. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Voltei ou não? Estou sem ainda? Travei. Legal, Cauane, muito bom. Ok. Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Oi? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Então, ó, nós vamos fazer um print aqui da tela para todo mundo aí que compareceu. Vamos fazer as marcações também do pessoal aí no Instagram. Aproveito para convidar a todos, né, para seguir as nossas professoras no Instagram, seguir a Cláudia também. Eu vou colocar aqui no bate-papo o arroba de cada um. E gostaria também que vocês dessem um feedback sobre o evento. Acho que a hora que eu estava perguntando sobre isso, eu acho que eu caí. Mas dessem um feedback, né, sobre o assunto abordado, se ele foi relevante para vocês. É óbvio, né? Acredito que sim, todo mundo está aqui, mas a gente gostaria de ouvir vocês, porque só dessa forma a gente consegue contribuir, né? O Centro Acadêmico consegue contribuir com os nossos alunos, tá bom? Então, aproveitar também e convidar todo mundo para continuar acompanhando os nossos eventos pelo Instagram, que é @capsi. Vou escrever aqui no bate-papo para vocês poderem acompanhar e ficarem por dentro de todos os eventos. Vou colocar aqui também o das professoras que estão aqui com a gente. Quem ainda não segue, eu acho meio difícil, mas, né, vocês não seguirem, mas eu vou colocar aqui. Vou colocar da professora Ana Virgínia também. Opa. Aqui. Da Cláudia. E quem tiver alguma sugestão de eventos, mesa redonda, pode colocar aí que a gente vai tentando encaixar, vendo o que é possível, tá bom? Isso, pessoal. Então, ó, como vocês não falaram mais nada aqui de dúvida, eu primeiramente quero agradecer a professora Betânia, tá bom? Por ela ter dado todo esse suporte para nós e ter participado aqui. De suma importância a presença dela, tá bom? Gostaríamos também de agradecer a Cláudia. A Cláudia foi a primeira pessoa que, a partir do momento que a gente teve a ideia, comentou com a Cláudia. A Cláudia nem pensou e falou, se precisar de mim, eu estou à disposição. Então, a Cláudia, né, eu agradeço muito. A professora Ana Virgínia também, que é uma graça. Eu que agradeço. E todo mundo que conhece, sabe que ela também, em nenhum momento, nossa, ela sempre à frente, vamos fazer sim, eu estou à disposição, sempre querendo contribuir da melhor forma. A professora Maria Carla também, que ajudou a gente com a divulgação, está sempre apoiando, né, os eventos do Centro Acadêmico. Todos os nossos membros, que são muitos do Centro Acadêmico, né, hoje nós estamos em 5, e aqui nós estamos em 4. A Nath, que eu estou vendo aqui, a Nath é ex-presidente do Centro Acadêmico, está sempre com a gente, dando suporte também. A todos os nossos amigos que estão aqui, tem muitos alunos da nossa turma, tem o pessoal que são de outras faculdades, estão presentes, ex-alunos. Então, pessoal, nós agradecemos de coração mesmo, né, por vocês estarem aqui com a gente. E pedir para vocês, né, se vocês gostaram, comentem, né, marquem aí o Centro Acadêmico para que a gente continue fazendo esses eventos, trazendo e dando ideias para a gente também. Eu gostaria muito de saber mais sobre isso, né? O que você, às vezes, gostaria de saber, outros alunos também. E dessa forma a gente consegue contribuir, tá bom? Cris, você quer falar mais alguma coisa? Carla, Cauane? A Cris falou que não. Maria Carla? A todos. Eu acho que foi maravilhoso a participação de toda a mesa redonda, com grandes contribuições. Minha internet está instável, não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem.
E foi válido, né? Eu acho que deram dicas importantes, que inclusive eu vou aproveitar para passar na nossa reunião de professores, que a gente tem toda semana, que eu tive um olhar diferente, né? Sobre essa questão da interação maior com vocês, de pedir para que vocês falem mais das dificuldades, estimular mais essa autonomia. Foi muito importante, até para mim, como coordenadora, perceber esse olhar do aluno sobre a questão da aprendizagem nesse momento. Então, agradeço a todos pela iniciativa e vamos pensando aí nos próximos eventos, ajudem o centro acadêmico com ideias, porque eles estão muito animados, é uma turma maravilhosa, mas precisa saber o interesse de vocês. Então, isso é importante nesse momento, tá? E obrigada a toda a mesa, né, pela participação aí. Pessoal, eu tinha caído e ia pedir para vocês, o pessoal já abriu a câmera, mas para todo mundo dar um sorriso aí para a gente poder fazer uma foto, tá bom? Vamos lá, então? Dá aquele sorrisão aí. Isso, pessoal aí abrindo. Matheus Ritt, acho que saiu, né? Ele estava com a câmera aberta. Então, vamos lá, hein? Dá um sorriso aí. 1, 2, 3 e... Aí, agora foi. Deixa eu ver se ficou boa, só para a gente não perder essa foto. Ficou ótima, pessoal. Então, muito obrigada a todos. E quem não fez a inscrição e for precisar do certificado, entre em contato com a gente aí que a gente verifica para vocês, tá bom? Pessoal, tchau, tchau, então. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau, gente. Bye, bye. Tchau, gente. Obrigada.